Olá, uma boa noite para vocês. Você sabe que o Economia e Negócios não fala nunca só de empresas, mas fala de empresas e de pessoas. As empresas, claro, a gente sabe que são organismos vivos, que estão constantemente em mudanças. Uma dessas mudanças que tem acontecido muito hoje em dia é: eu tenho que absorver uma nova tecnologia. A minha empresa foi comprada, foi adquirida, teve uma fusão. Isso tudo influencia muito e profundamente o dia a dia das pessoas. Pessoas que são obrigadas de uma hora para outra a mudar totalmente a sua vida, a rotina de trabalho e até o seu comportamento. Pois é, tudo isso provoca um impacto muito grande que tem de ser administrado, até por conta de comprometer competitividade e produtividade das empresas. E é isso que eu vou conversar hoje com a especialista em gestão de pessoas, a Simone Costa, que é diretora da Dextera Consultoria. E eu quero a sua participação no programa. Manda sua pergunta, o seu comentário para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo. Lá você também encontra um arquivo com as entrevistas dos programas que já foram ao ar. Não deixa de visitar a gente e de dizer sobre o seu comportamento, a sua vida, quantas vezes eu já vivenciei essas mudanças ao longo da carreira. Hoje em dia está muito pior em função até da velocidade dessas mudanças. O que é pior? É pior para as empresas, para as pessoas, para ambos? Como é que você vê essa transformação toda? Quando não administrada, ela faz mal para todos, porque as pessoas são a organização, né? E a organização precisa das pessoas. Eu diria que na vida das pessoas, independente da organização, isso tem gerado estresse, tem gerado muita confusão. Quer dizer, você não sabe para onde você vai. Como você mesmo colocou, às vezes a pessoa fala: quem será meu chefe? No caso das aquisições, que a gente tem visto um número muito elevado de aquisições, uma coisa que eu tenho observado, pessoas que eram concorrentes viraram colegas de trabalho. Ontem eu era inimigo, ontem eu não podia sequer passar na frente da porta da loja. Hoje eu tenho que conviver com aquelas pessoas. E alguns viraram seus chefes. Né? Então, administrar isso do lado pessoal já é um desafio, não é? E para as organizações, Fátima, o que eu vejo é que às vezes elas não deram a devida atenção a isso. Parece simples juntar, às vezes, duas empresas de tecnologia que fazem a mesma coisa, mas se você não parar e olhar para a cultura da empresa, se as duas empresas elas estão, de certa maneira, num caminho que possa chegar a um resultado, isso pode gerar um problema. Que tipo de empresa, na sua opinião, quem tem mais te procurado que mostra que está tendo atenção a isso? Que setor de atividade? Hoje, ainda nós vemos mais nas tecnologias, nas empresas de tecnologia. Porque como tem mudança muito rápida, elas acabam, elas já passaram às vezes por mudanças que não deram tanta atenção e não querem fazer a segunda sem dar a mesma atenção. Tá, quer dizer, ou seja, é porque elas vão continuar no processo e já sofreram. Exatamente. Viveram, sofreram, aprenderam com o erro, é isso? Exatamente, não quero repetir. Tá. Qual é a receituário? Quer dizer, por onde começa, seja qualquer que for o tipo de mudança, seja uma fusão, uma aquisição ou uma mudança de linha, por onde se começa? Primeiro, eu diria que nós temos que entender o que vai mudar, por que eu vou mudar. Então, o primeiro passo seria entender a mudança. Se você parte do entendimento profundo, por que eu mudo, qual é o custo de não mudar, você já tem aí vamos dizer, começou bem, porque aí você consegue dimensionar o esforço que você precisa para desenvolver esse processo. Só que isso cabe ao executivo, cabe à alta direção, quer dizer, então a cúpula se preocupando o que eu vou mudar, é isso? Sim, a cúpula, os líderes da mudança, eles precisam ter claro o que é que nós vamos fazer, por que nós estamos mudando. Então você precisa primeiro definir quem são essas partes interessadas, né? Quem são as lideranças que devem conduzir isso. E eles têm que ter aquele discurso pronto, se alguém te perguntar, o que você responde sobre a mudança? O que eu ganho com isso? Então começa você uniformizando esse discurso. E depois você vai preparar a organização para receber a mudança. E aí você tem um conjunto de ações, conjunto de atividades profundas que passam por várias disciplinas. A gente fala muito de comunicação, precisa comunicar, realmente precisa comunicar. Mas são várias outras ações que você faz para preparar a organização para receber isso. Quando a gente fala em preparar a organização, você está, na verdade, preparando as pessoas para receber isso.
Porque você pensa de uma maneira mais holística, você fala, olha, o que é empresa? Ela tem uma estratégia, tem seus processos, né? Tem a tecnologia que suporta os processos. É gente, e né? tem as pessoas que são os atores de tudo isso, não são? Então, quando você fala de mudança, não dá para não pensar em pessoas. E é muito comum você ver, por exemplo, duas empresas que estão avaliando aí uma aquisição de outra, eles vão lá e investem muito dinheiro em mapear os riscos de passivo fiscal, trabalhista, querem saber a situação financeira, querem saber tudo da vida da empresa para saber onde eu estou pisando. Vale a pena eu comprar ou não? Pena. E Mas raramente você olha se as culturas organizacionais, elas serão facilmente adaptadas, se as pessoas que estão nas empresas, elas podem receber aquela nova cultura, porque quando você é adquirido, você, de certa forma, né, passa a viver um outro universo da empresa. Você se sente diminuído. Já ouvi de milhões de empresas. Fui comprado. Né? E você deve ter portanto, vivido. vem aquela ideia de, se eu fui comprado, vou me adaptar. O outro é que vai ser superior a mim. Portanto, se o meu cargo de diretor financeiro, um vai cair. E o que deve cair sou eu. É mais ou menos assim, né? Isso passa muito quando você integra as áreas, né? Quando você pensar, vai sobrar só um diretor. Às vezes nem é esse tanto problema, porque às vezes a empresa é tão grande que cabe mais papéis. É lógico que alguns, né? Quando duplica demais na cúpula, isso acontece. Mas, além disso, você também pode observar que eles não preveem o tempo que precisa para isso, que é outro fator. Você pode dizer, pega esse sistema, essa ferramenta, software, e junta com essa, cria uma nova. Mas você não pega as pessoas e coloca assim, agora vocês vão trabalhar junto, se entendam. Não é bem assim, não é? Agora, tudo isso esbarra necessariamente numa visão do líder, né? E daí, em passar isso para os líderes que vão comandar. Sim. E aí que eu quero entrar com você. Hoje os líderes nós não estamos nos transformando um pouco numa frieza, numa máquina, onde numerologia, produtividade, etc., deixa as pessoas meio de lado. A gente vai para um rápido intervalo e você responde logo depois. De volta com Economia e Negócio, na nossa conversa sobre pessoas, gente que faz parte de um sistema econômico que compõe empresas. Simone Costa está aqui com a gente e eu deixei no ar a pergunta do... Tudo depende do líder, do executivo que comanda essas mudanças que hoje as empresas necessariamente estão passando, por qualquer tipo. Como é que você tem visto? Eles têm dado atenção, esses líderes, sejam os donos ou os executivos, ou têm sofrido mais por não dar atenção e daí saem correndo atrás de você? Pois é, a gente ainda encontra muita gente despreparada para isso, porque ser um líder, às vezes o cara é um líder nato, mas ele não é um líder de mudança. Também existe essa diferença. Você pode ser um gerente e não ser um líder, ser um bom técnico e não ser um gerente, mas o líder de mudança, ele agrega outras características. Ele desenvolve uma competência para fazer com que as pessoas sigam ele. Então, é muito comum você não encontrar pessoas muito preparadas. E também porque a gente tem uma geração muito jovem liderando em algumas empresas que não tiveram ainda tempo suficiente para amadurecer com isso, né? Como é que você vê exatamente, você tocou num ponto que eu às vezes me policio aqui no programa para não abordar tanto, senão fazer aquela lá que não sai 50 anos no mercado, não quer sair e fica falando dos jovens, mas me surpreende no grau de algumas organizações, o tamanho das organizações, o número de jovens. Eu acho que deveria termos um equilíbrio maior entre pessoa mais experiente e pessoa tão jovem. Você sente esta, não é falta, mas esta carência ou a questão de não ter, da inexperiência, né? Impactar nos negócios? Sim, porque vejo uma característica natural. Uma pessoa mais jovem, ela já vem acompanhando um processo de mudança. Imagine que quando eu usei meu primeiro computador, que já faz muito tempo, demorou muito tempo para mudar. Cada coisa mudava num ritmo muito diferente. Hoje a gente mal consegue acompanhar a velocidade da mudança dos telefones. E essa geração muito jovem, ela muda disso numa facilidade incrível. Você concorda com isso? E aí, quando você pensa na organização,
O jovem comandando pessoas mais velhas, com mais experiência, eles também pensam que essas pessoas vão mudar na mesma velocidade. Então, isso já é um fator complicado. Eu, às vezes, falo, olha, você bota 3 mães, não vai sair um filho em 3 meses, não é? E não é exagerar, você tem um tempo que as pessoas demoram. É muito importante que você possa medir a capacidade das pessoas ou de uma empresa em receber aquela mudança. Então, os jovens líderes, eventualmente, eles não têm essa percepção. Mas também tem muita gente brilhante. Eu também tenho visto pessoas muito bem formadas, jovens, que inclusive por reconhecer essa falta de experiência, eles vão buscar pessoas mais maduras dentro da própria organização para falar, para apoiar, para apoiar e para dizer assim, olha, você que já viveu tantas mudanças na organização, vamos fazer essa aqui acontecer juntos, porque precisa ter esse equilíbrio, senão fica muito difícil. A gente estava falando no primeiro bloco desse impacto, né? Primeiro você tem a questão do, peraí, eu preciso parar e pensar o que eu vou mudar, aí cabe ao líder, e depois implementar as mudanças mesmo. Nessa implementação, você citou, não é só comunicar, é uma série de ferramentas. Quais são? Vamos citar algumas para mostrar. Vamos fazer um conjunto delas. O checklist delas. Um checklist. Então, partindo do princípio que você já entendeu direitinho para onde você quer ir, né? Você tem que apresentar isso para a organização de uma maneira muito estruturada. Fazer com que as pessoas sintam segurança naquilo que está sendo transmitido, o que a gente chama de lançamento da mudança ou apresentação da mudança para a organização. E para isso você tem que definir os sponsors, os padrinhos da mudança. Então, ter pessoas, que aí entra a questão da maturidade, pessoas que vão passar esse respaldo. Depois disso, uma outra atividade do checklist é quando a gente fala assim, vamos identificar os stakeholders, ou todas as partes interessadas. Se você consegue identificar numa empresa, diante da sua mudança, quem são os grandes influenciadores da mudança? Antes de impactar, porque ele pode ser a pessoa que, se ele for contra, essa mudança não sai. Você consegue pensar facilmente nisso. Tem pessoas chaves numa organização. Se ele apoia, vai dar certo. Se ele não apoia, não vai dar certo. Em menor ou maior grau. Então, nós temos que identificar profundamente todas as partes interessadas. Os influenciadores. E temos que mapear, acompanhar e fazer um plano de ação para fazer com que eles ajudem a cúpula da mudança a conduzir essa mudança. Eles são líderes de mudança também. Além disso, a gente vai trabalhar com outras atividades, mas eu poderia dizer a rede de mudança. O que é uma rede de mudança? Você identificar na organização pessoas que são formadores de opinião natos. Eles não são líderes, não têm cargo de chefia, só que são aqueles que vivem, sabe, a rádio corredor, a rádio peão. Rádio corredor que a gente tanto fala. Então, isso você tem que identificar quem são aquelas... não são, é bom falar aqui, não são líderes, é que são fofoqueiros também. Simplesmente eles espalham alguma coisa. É o cara que está no cafezinho e que quando ele fala, conta o final de semana, não sei o que, ele dá o recado. E todo mundo para ouvir. Todo mundo para ouvir. Então, você também tem que identificar essas pessoas e fazer com que a informação chegue até elas de uma maneira correta. A outra questão da preparação, você prepara para a mudança, mas você deve medir o nível de prontidão para a mudança. Imagina que você está numa empresa, no seu ritmo, achando que você fez tudo, porque você é o agente da mudança, é o líder da mudança. Mas como é que você faz para se assegurar de que as pessoas que são os impactados pelas mudanças, elas estão de fato preparadas? Você tem que, como a gente fala, medir o nível de prontidão para a mudança daquelas pessoas, daquelas áreas. E isso é impressionante. Você observa que uma área, às vezes, extremamente impactada, está melhor preparada do que uma área que tem um impacto pequeno. Mas talvez justamente por ter um impacto menor, você não tenha tido tanta preocupação. Então, você tem que ter isso muito identificado, claro. Quando você já tem definido qual é a mudança de fato, por exemplo, você tem uma empresa que muda processos. Eu fazia de uma forma, agora eu faço de outra. Se for uma aquisição, ela pode simplesmente ter que adotar o processo de outra empresa, não é? Portanto, matar tudo aquilo que você ensinou antes. Exatamente. E até, citando um exemplo, você deve ter vivido as tantas aquisições, né, como cliente, nos bancos. Também. Quantos bancos a gente, do dia para a noite, virou cliente de um outro? Você estava acostumado com o processo.
Você, cliente, já sentiu isso. Imagine o funcionário, né? As pessoas que comandam, que fazem o trabalho. Então, identificar profundamente como que o impacto ele acontece numa área. Então, quando eu falo, vamos analisar os impactos organizacionais. Do que eu estou dizendo? Compara o que eu tenho antes da mudança, hoje, com aquilo que será o futuro. E ao comparar, nós vamos olhar o que impactou na vida da pessoa. Pois é, exatamente, você tocou numa questão que a gente vai abordar logo depois agora de um rápido intervalo. Quando você deve ser comunicado que não está mais fazendo parte da organização? A gente já volta. Estamos de volta com Economia e Negócio na nossa conversa com a Simone Costa, diretora da Dextera Consultoria, consultoria especializada em mudanças organizacionais. Eu deixei no ar a questão, quando é que eu tenho? Você citou, Simone, no bloco anterior, a questão de banco. Eu fui, sim, vítima, como tantas outras, ou, enfim, passei pelo processo de mudança nessas organizações. E sempre vem logo de cara o gerente, você diz, vou continuar te atendendo, hein? Não fica com E você sabe que aquele gerente vai ser demitido. Quando a organização deve dizer, ou deve fazer, ou deve empreender essas mudanças, quando ela sabe já que metade vai ter que ser cortado? Isso varia de empresa para empresa e o importante é você pensar na estratégia. Por que ela vai demitir as pessoas? Por uma questão de respeito às pessoas, nós deveríamos pensar que elas têm que ser avisadas com tempo suficiente para que elas se organizem, porque ela começa a acompanhar um processo de mudança, ela já fica assustada. O que acontece é o contrário, são as pessoas que você gostaria que ficasse na empresa, elas acabam saindo por falta de informação. Na dúvida, não me falaram nada se eu fico ou se eu vou. Mas eu já saio correndo no mercado, aceito o telefonema de headhunter. Exatamente, porque por falta de definição, os bons vão. E você perde, eventualmente, pessoas-chave para o negócio. Agora, quando deveria ser avisado? Primeiro que a empresa tem que ter clareza disso. Se ela não fizer uma análise profunda do impacto para saber se realmente sobra gente, se ela não conseguir, por uma outra atividade, que naquela lista que eu comecei, nós chamamos de alinhamento organizacional. É olhar para a nova organização e ver os novos papéis da organização e as pessoas que eu tenho para essa organização. Nesse momento, eu identifico que pessoas sobrarão ou que elas poderão mudar de área. Eventualmente, já tive alguns projetos em que havia centralização. Então, a pessoa sobrava num lugar, mas faltava em outro. Você pode propor. Você realoca. Só que, eventualmente, você tem que mudar de estado. E você tem família, e isso pode não ser interessante. O fato é que, se a empresa quer agir, e eventualmente, né, eu acho que isso é uma questão cultural, mas se ela quer agir com clareza, com honestidade com as pessoas, ela deveria avisar assim que possível para que eles se organizem. Não quer dizer que ele... Agora, também não é fácil, não né, é fácil, para a empresa tem uma também, porque ela demora para descobrir, né? Então, ela demora, eventualmente ela não descobre, porque se ela não fizer esse processo de maneira organizada, ela não consegue ter clareza. Mas ela precisa saber as pessoas que são realmente imprescindíveis ao negócio, aquelas que você deseja manter e as que não ficarão. Se você faz uma mudança de uma maneira muito estruturada, você pode trabalhar com as pessoas que deixam a empresa com muita antecedência, para que elas se organizem, porque a mudança não é do dia para a noite, né? Então, você consegue avisar com antecedência. Eu já vi casos que aconteceram, que assim, chega na área e fala, veja, nós juntamos duas áreas iguais, temos 2 para tudo, alguns sairão. E aí, o próprio líder daquela equipe pode conversar com um, com o outro. Eventualmente, você vai falar para uma pessoa que ele vai sair e ele estava mesmo querendo sair. Ou você tem o esquema, até por isso tem sido bastante frequente o esquema das demissões voluntárias. Exatamente. A gente já viveu projetos em que, no meio da grande mudança, tinha uma demissão voluntária e os que mais precisavam ficar é o que saíram. Então, a data certa depende de quanto a organização está preparada e organizada para aquilo. Se você já tem essa informação, faça com antecedência. Agora, peraí, você só me disse uma coisa que eu preciso de uma resposta muito rápida, que o tempo da gente terminou. Na questão da demissão voluntária, você é contra a demissão voluntária ou ela deve ser o último recurso e eu aviso antes? Não, acho que eu não quero perder. A demissão voluntária pode ser um mecanismo para você tirar um volume muito grande de pessoas. Agora, mesmo na demissão voluntária, você pode trabalhar pessoas que você fala, não, eu não quero que você vá.
O processo de demissão voluntária geralmente é para perder bastante gente. E aí tem incentivos para eles irem embora, né? Exatamente. Vamos continuar acompanhando as mudanças, que elas continuem sendo para melhor para as empresas, mas acima de tudo que elas levem em conta toda essa complexidade que é o ser humano. Super obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês que estiveram acompanhando o programa. Não deixe de assistir Economia e Negócio toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite, aqui na Record News, mas em qualquer momento no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.